Fala, garoto, tudo bem? Beleza, como é que tá as coisas? Tá tudo tranquilo? Estamos aí, não da maneira como a gente gostaria, né? Mas, enfim, seguimos aí firmes e fortes, tentando assimilar todas essas situações aí que a gente tem vivido, primeiro com a quarentena, agora com essa crise política, né, que o país está envolvido em meio ao combate à pandemia, enfim, não tem sido um dia fácil, mas tomara que aqui seja um espaço para a gente poder dar uma aliviada na cabeça. A concorrência nossa é forte, né? Afinal de contas, o presidente da República está fazendo um pronunciamento nesse momento, mas vamos lá, né? A gente está aqui para poder aliviar a cabeça de todo mundo que certamente está angustiado com essa situação toda aí de pandemia, de isolamento, de crise. Vamos embora, vamos fazer algo mais divertido, né, nesse final de dia aqui. Exatamente, tomara que isso passe, essa crise toda passe e que o país volte também ao caminho dos trilhos. Muito obrigado, Jair, pela sua participação. Você foi muito pedido por aqui pelos nossos seguidores. É um prazer imenso para nós estar aqui fazendo essa live com você. E mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? De nada, eu que agradeço e fico feliz aí de pessoal ter solicitado, ter pedido a minha parte. E assim, é gostoso da gente saber quando o trabalho é reconhecido, quando a gente é querido e tal, tem o respeito, tem o respaldo de boa parte da nossa audiência, do público. Então eu fico feliz de poder atender vocês aqui na página e todos aqueles que também solicitaram aqui a minha participação. E o pessoal que solicitou sua participação está entrando aqui, ó, já pode mandar suas perguntas para o Jader Rocha, que ele irá responder. Você pode participar mandando a sua mensagem, o seu elogio, a sua crítica para o Jader Rocha, que ele irá responder aqui no decorrer da live. O Hudson André já está por aqui, Chris Nairon, que está sempre por aqui, está mandando um abraço. É isso aí, Jader. A gente vai bater nesse bate-papo, onde você vai contar a sua carreira. Enfim, ó. O Ricardo está dizendo aqui que para você inventar a narração do Moro. Nossa, acho que não é a hora, né? Mais apropriada para fazer um gol do agora ex-ministro. Né? Vou deixar para uma outra circunstância. Eu prometo que eu invento alguma coisa, mas não agora não dá para mexer com isso, não. Bom, Jader, vamos falar lá da sua infância no Rio Grande do Sul. Como era o Jader? O Jader já gostava de futebol, já gostava de esporte. Como era lá a sua infância? Bom, você sabe, né, pessoal que também me acompanha aí, eu sou nascido em Porto Alegre, né, sou criado lá no Rio Grande do Sul e desde muito novinho sempre tive o desejo, a vontade de ser alguma coisa, de trabalhar com alguma coisa ligada ao esporte, né. Lá pelos meus 4, 5 anos de idade eu lembro de meu pai ouvir muito rádio e ele ouvia muito as rádios Gaúcha e Guaíba, né, que eram as rádios mais fortes do futebol naquele período. A Gaúcha continua com a sua trajetória, a Guaíba também, né, tem um histórico lindo de transmissões, enfim, de tudo aquilo que elas representam para o rádio do Rio Grande do Sul, né, a importância que elas têm para esse segmento lá. Então, evidentemente que aquilo também me marcou, né, porque como a gente tinha pouco acesso a jogos, estou falando ali do final dos anos 70, início dos anos 80, não se tinha essa gama toda à disposição, né, com pay-per-view, com nada, a gente tinha que acompanhar um ou outro jogo, então o radinho sempre era o melhor companheiro. E como meu pai ouvia muito rádio, ouvia muito futebol pelo rádio, eu naturalmente comecei a gostar também, né? Eu comecei a ouvir com meu pai os jogos de futebol, e eu ficava encantado, maravilhado com aquele poder aquela capacidade, na verdade, do narrador de poder te levar para dentro do jogo, fazer a tua imaginação mexer a ponto de você se colocar dentro de um estádio de futebol, de te situar, né? Aquilo me empolgava de uma maneira que fez com que eu quisesse, de fato, também trabalhar com isso, de poder mexer com o imaginário das pessoas, com a emoção das pessoas. Eu ficava encantado. Como é que uma caixinha daquele tamanho tinha um poder absurdo, com um cara falando do outro lado, você nem sabia quem era o sujeito, aquele chiado todo, mas era de uma delícia e algo que eu me apaixonei rapidamente, e eu não tive mais dúvida. Ali com 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos de idade, eu já queria ser alguma coisa no esporte, narrador especificamente. E eu acho o rádio apaixonante. O rádio tem uma magia diferente, e até hoje creio que o rádio nunca vai ser extinto, nunca vai acabar essa emoção que o rádio passa. Agora deixa eu te perguntar, você tentou ser jogador de futebol? Porque eu li em um site que você até participava da escolinha de futebol de São José, lá no Rio Grande do Sul. Isso é verdade? Verdade, sim. Quem nunca, né? Dos moleques. Quem nunca quis ser jogador de futebol?
eu tive esse desejo também, sempre fui ligado com futebol e tinha o sonho de jogar futebol. Por mais que eu gostasse dessa coisa do rádio, mas claro, pequenininho, jogando bola no colégio, depois, quando fui crescendo, aí fui parar na escolinha do São José, que é um dos 3 que hoje disputam a primeira divisão, né, do futebol gaúcho. São José, inclusive, está na 3ª divisão do futebol brasileiro. Aliás, bateu na trave, né, para subir no ano passado para a Série B, né? Ficou para o Sampaio correr ali, né? Então, e o Zequinha é muito grande. Eu tenho uma admiração grande pelo Zequinha. E eles eliminaram a Chapecoense, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sim. Tiraram a Chape esse ano, né? Tinham sido eliminados ano passado pela Chape na Copa do Brasil e deram o troco. Esse ano é um clube que está se reestruturando, tem uma ideia muito legal, assim, muito moderna, né? De poder se desenvolver no cenário do futebol. Está aí consolidado entre as 60 maiores forças, né, do futebol brasileiro e tomara que avance. Mas naquela época, lá no final dos anos 80, era uma realidade completamente diferente. O São José era um time que passava por dificuldade financeira, estava na 2ª divisão do futebol gaúcho. Mas como era muito mais fácil de eu entrar num clube menor, né, com uma estrutura menor para poder me desenvolver, a ponto de pensar depois em jogar no Grêmio, no Inter, quem sabe, que era muito mais difícil, né, a peneira. Então eu fui para lá, joguei, me destaquei até na categoria, eu era sub-13 naquela época. Fiquei 2 anos assim, só que depois aí me decepcionei, era muita carga também, porque tinha que estudar, né, conciliar com treino. Eu estudava de manhã, no período que houve uma transição na minha vida escolar, eu saí da tarde para ir para de manhã, então à tarde eu tinha que ir para o clube para treinar, era longe da minha casa, pegava ônibus, voltava à noitinha, tinha que estudar para outro dia fazer prova, então a coisa ficou bagunçando, eu tive algumas decepções lá dentro da estrutura também, aí eu falei para meu pai que eu não queria mais e abandonei essa ideia de ser jogador de futebol muito cedo. Com 13 anos de idade eu já não queria mais jogar bola. Com 13 anos já pendurou as chuteiras, como pendurei a chuteira. A galera já está entrando e está participando. O Matheus Viana está dizendo aqui, ó, grande Jader. Boa, Matheus. Alexandre Júnior já está por aqui. O Ale Futsal também está por aqui. O Rodrigo da Chagas. A galera está participando, entrando. O Ricardo também estava dizendo aqui, tá perguntando aqui que qual era a sua posição quando jogava futebol lá na categoria de base. Ele disse que você tem cara de meio armador. Não, errou, como diria Faustão. Eu era ponta direita, camisa 7, rapaz. Pontinha lá pro fundo, velocidade e tal, Jader, conta pra gente como foi o começo da sua carreira, um pouco, aonde você começou, se foi no rádio já, ou em algum jornal. Enfim, conta pra galera, conta pra gente aí como foi esse começo da sua carreira. Comecei em rádio, como o desejo era trabalhar em rádio. Aliás, televisão é um ponto que chega bem depois, né, assim, do início da minha carreira, não é bem depois, mas ela acontece por um acaso, eu vou contando aqui. A minha ideia fixa era trabalhar em rádio, eu tinha o desejo de trabalhar, tinha o sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha especificamente, mas não foi um começo tão fácil assim, né? Todos podem imaginar que por vezes a gente tem as portas se abrindo de tudo quanto é maneira e você vai, né, tendo as grandes chances. Não, se engana, a gente tem que ralar muito, tive que batalhar muito, tomar muita pancada até conquistar os meus objetivos. E logo que eu entrei na faculdade, né, eu sou formado na UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, na cidade que é próxima a Porto Alegre, né, então eu sou formado em jornalismo lá. Logo que eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, eu já descobri um estágio numa rádio pequenininha lá, em Canoas mesmo, né, era uma rádio mais comunitária, mas aquilo já serviu para que eu tivesse uma ideia de como seria trabalhar numa emissora, né? Então eu botei a cara a tapa mesmo, fui trabalhar, um estágio que durou longos 30 dias, não passei de 30 dias desse primeiro estágio, mas já tive a chance nesse período aí de aprender boa parte do funcionamento, né, de uma estrutura de rádio. E depois dali eu fui fazer o curso de radialista, né? Eu precisava ter o registro na minha carteira de trabalho, senão eu não poderia exercer a profissão, né? Aquela coisa de sindicato, se houvesse uma fiscalização na empresa que eu trabalhasse, se porventura eu não tivesse o registro, eu estava fora e a emissora poderia ser multada. Então eu fui correr atrás daquilo que era legal, né? Daquilo que era algo meu também, né? Então fiz o curso de radialista e no meio do curso eu fui me desenvolvendo para a área de locução esportiva, tinha essa possibilidade, né?
e comecei a fazer vários trabalhos assim lá dentro mesmo do próprio curso. A gente ia fazer jogos do São José, que estava na segunda divisão, ali era 1995, o São José estava ainda na segunda divisão, remando, sabe? E a gente ia para lá para transmitir os jogos para o nosso conhecimento. Então a gente gravava os jogos dentro do estádio com uma equipe, assim, narrador, comentarista e repórter. Mas não ia veiculado em nenhum lugar. A gente gravava, depois, ao longo da semana, ficávamos ouvindo aquilo no curso e o professor ia nos direcionando, né? E ali eu me destaquei e fui convidado para trabalhar numa rádio em Novo Hamburgo, também na região metropolitana. Eles me ouviram, mandaram uma fita lá do curso para eles me ouviram narrando e eu fui para lá, Rádio ABC de Novo Hamburgo. Mas lá eu não fui só narrador, não. Eu tive que passar pelo jornalismo geral também, né? É muito característica de rádio de interior isso, você fazer de tudo um pouco e um pouco de tudo. Então eu apresentei programa de política, produzi programa de esporte, participava de debate, sabe? Essas coisas, eu gravava vinheta. Eu tinha só 19 anos nessa época também e fiquei 3 meses. Durou só meu contrato de experiência lá, essa passagem. Narrei um jogo de futsal, foi o que me deram para fazer naquele período. Um jogo de futsal. E uma transmissão de carnaval, eu lembro que eu fiz, repórter no carnaval da cidade lá. Mas assim, fiquei frustrado porque eu não imaginava que eu sairia, né, naquele momento, mas enfim, aconteceu. E a partir dali eu me dediquei à minha faculdade. Eu passei a pensar, não, eu vou focar no meu estudo e a hora que pintar um emprego, beleza, né, se pintar, pintou, e vamos adiante. Aí estava investindo na minha faculdade, estudava pela manhã. À tarde eu ficava lá fazendo oficina de TV, oficina de rádio, né, me descobrindo e tal, outras coisas, com colegas, projetos. Até que surgiu um curso da RBS chamado Novos Talentos, a RBS que é afiliada da Globo, né? E tinha o curso, então, Novos Talentos do Rádio, para a gente mandar a inscrição. Eu me inscrevi, evidentemente que eram muitos os inscritos para 5 vagas, né, que eles estavam abrindo, mas eu tinha fé de que eu poderia avançar e tal. E fui sendo selecionado a cada etapa. Dos mais de 600 inscritos, eu fiquei com uma das 5 vagas e entrei no Grupo RBS, então, em meados de 96. Fui para as rádios FM do grupo, lá eu produzi vinhetas, fiz meu estágio de 3 meses. Dali eu já saí direto para a Rádio Gaúcha. Consegui o sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha, porque eles estavam precisando de um auxiliar de produção no jornalismo geral. Então eu conquistei a vaga, né, com uma entrevista que fiz. Dali foram mais 7, 8 meses dentro do jornalismo, fantástico aprendizado para mim, algo inesquecível que eu levo para a minha vida toda, né, como algo marcante, assim, que me ajudou demais a me desenvolver como profissional. E em agosto de 97 eu estreio definitivamente no esporte. É quando eu começo a trabalhar com o esporte lá na Rádio Gaúcha. Estreiei fazendo um posto de torcida num clássico Grenal do 5-2 para o Inter, né? O torcedor colorado é inesquecível, para o gremista também. Então, nesse jogo eu fiz o meu primeiro trabalho oficialmente do esporte, como repórter de torcida. E dali foram quase 3 anos trabalhando na rádio, 97, um pouquinho mais de 3 anos, até abril de 2000 foi quando eu recebi o convite para ir para a TV, para a RBS TV, né? Eles já tinham me ouvido na rádio, eu já tinha feito um ou outro trabalho para a televisão também lá, narrando jogos da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Mas naquele ano, naquele início de 2000, eu recebi o convite então para fazer parte do grupo de narradores da televisão. E lá se vão 20 anos então, nesse veículo que eu jamais imaginava que pudesse fazer parte da minha rotina. E desses 20 anos, com toda a evolução, logo vindo para o Sport TV em 2001, comecei a narrar para o Sport TV e a história vai se desenvolvendo e está aí para ser contada. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 3 dias sobre o que é a minha vida profissional. A galera tá aqui para você falar mesmo, contar suas histórias, as suas experiências. Você falou aí da RBS-TV, daqui a pouco eu entro nesse assunto, mas antes, deixa eu passar aqui pela galera. O Oswaldo tá perguntando como é que é narrar os jogos em São Januário, se a cabine lá realmente faz calor. Tem uma foto minha aí no Instagram, no meu Instagram, quem quiser, estaria à prova. Ano passado, foi o maior sufoco que eu passei lá em São Januário, estava sem ar-condicionado, eles estavam reformando a cabine no jogo Vasco e Grêmio. E rapaz, eu terminei ensopado aquela transmissão, tá aí, ó. Quem quiser depois procurar no meu Instagram, vai lá que está no meu feed. É só olhar.
o Lino tirou a foto, o Lino estava comentando comigo, né, Carlos Eduardo Lino, e está ali para comprovar. Estava muito quente, mas felizmente isso mudou, hoje a realidade é outra. Mas rapaz, que dia que eu passei, que noite que eu passei, que perrengue. Suei, viu? Suei. O pessoal pensa que o narrador tem uma vida glamourosa, só vai nos melhores estádios, nos melhores jogos, a não ver o sufoco que eles passam, né? E assim, o São Januário é aquele estádio raiz, né? É um estádio que tem muito da essência do futebol brasileiro. Ele é essencial, né, para contar o que é o futebol brasileiro. Eu sou admirador de São Januário por tudo aquilo que ele representa para o nosso país, né, em termos de história. É muito rico nisso. E naturalmente que ele foi sendo modernizado na medida em que as coisas também eram possíveis, né? Eu falo da questão financeira. Ele não perde a sua essência, ele não deixa de ser um estádio raiz, ele tem as suas peculiaridades ainda do período em que ele foi construído. Isso é bacana também, né? De cultivar a memória, de cultivar a história. As grandes arenas estão aí, é uma realidade diferente, elas estão, de fato, chegando para exatamente suprir o que é uma necessidade hoje de conforto, de exigência para competições importantes também, né, internacionais que nós temos, exigências da FIFA, mas os estádios raiz, esses pequenos estádios também, eles têm a sua história, têm a sua alma. Eu gosto muito, assim, sabe? Eu fico feliz de quando eu posso frequentar um estádio desse também, porque acho bacana, sabe? De vivenciar um pouco do que é aquilo para o clube especificamente da cidade, do local, e aquilo que ele representa para a comunidade, né? Outro dia o Luiz Alberto passou por aqui, ele estava dizendo que as novas arenas são muito difíceis de ser narrado, por conta que a cabine é meio longe, meio alta. Aí o Marcos está perguntando aqui para você, o Marcos Henrique Lopes está perguntando aqui para você, qual é o estádio que é melhor para se narrar um jogo? O estádio que você passou que é melhor para se narrar o jogo? Rapaz, tem tanto estádio bom aí que se eu falar um eu vou cometer injustiça. Eu acho muito complicado. Morumbi? Não, Morumbi é bom. Muito confortável, muito gostoso de se narrar jogo no Morumbi. O Newton Santos, né, para quem chama de Engenhão também, a visão é espetacular. Maracanã, adoro. Fonte Nova, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Mineirão, Arena Independência. Rapaz, eu vou ficar mais 3 dias aqui também, viu, de falar de estádio bom, porque alguns eles são assim muito altos, né, como o Luiz Roberto já citou aqui. Tem pontos em que a cabine fica muito exageradamente lá em cima e evidentemente que a tua visão ela passa a ser muito mais distante, né, programado. Você tem que fazer um exercício ainda muito maior e mais do que isso, você tem que mesclar algo que eu não abro mão, porque cabe a mim, né, enquanto narrador de televisão, cuidar daquilo que está no monitor e aquilo que eu estou vendo na minha frente, né, dentro do estádio. Então o recurso do monitor, nesses estádios, com a distância maior ainda, ele se torna ainda mais imprescindível para a gente. Exatamente. Foi um bom ponto de vista, tem total razão. A galera tá entrando aqui, o Alípio tá entrando, o Gustavo Protásio também, o Patrício Guilherme. Galera, pode entrando, pode mandando a sua pergunta aqui pro Jada, que temos ele aqui até por volta de 6 horas, 5h50. Porque daqui a pouco você vai estar no Instagram do Sport TV, não é isso, Jada? Isso, 6h30. Às 6h30 eu estou lá com o Maestro Júnior, que a gente vai fazer um aquecimento aí para a transmissão da faixa especial hoje de Itália e França, né, a decisão da Copa de 2006, que começa às 7 no Sport TV, mas às 6h30, então das 6h30 às 7, no Instagram do Sport TV eu vou estar com o Maestro Júnior, para a gente falar um pouquinho da história daquela Copa do Mundo e da final especificamente, da cabeçada do Zidane, né, no Materazzi e tudo mais. Né? Despedida do Zidane do futebol. Então, pessoal, você terminando aquela live, já se prepara, vai comer ali uma merendinha, vai no banheiro e já pode pro Instagram já vai pro Instagram do Sport TV curtir essa resenha com o Maestro Júnior e com o Jada. Jada, falando agora sobre a sua entrada na RBS TV, como foi o começo lá, se você teve bastante dificuldades lá, que todo começo, né, uma grande empresa, você que era muito novo até então, nesse ramo, tem as dificuldades. Conta pra gente como foi esse começo lá na RBS TV. Assim, como eu tinha tido a experiência de narrar em 99, né, esses jogos da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, eu já tinha uma certa ideia de como funcionavam as transmissões em televisão, né? 2 anos antes, ainda em 97, eu tinha feito uma experiência como repórter de TV para um canal de uma operadora de televisão que transmitia jogos do Campeonato Gaúcho, então eu era repórter, mas assim, estava engatinhando. E, naturalmente, quando surge o convite para eu deixar a rádio e para a televisão, tem um choque, né? Primeiro é aquela coisa assim de você, poxa, estou trocando algo que é certo, que eu sei como lidar, para algo que eu ainda preciso aprender.
Mas evidentemente que para mim era uma oportunidade única, afinal de contas, só tinha um narrador naquele período lá na RBS, que era o Paulo Brito, e eles precisavam de mais um. E eu pensei, poxa vida, é uma oportunidade grandiosa, é algo que pode me tornar mais polivalente ainda, né? Pode fazer eu crescer na profissão, mas eu não tinha me dado conta que eu estava abandonando o rádio, né? Aquilo para mim era muito, ainda assim, me intrigava, sabe? Me intrigava. Então, eu abandono o rádio, vou para a televisão, eu termino a minha participação do rádio num sábado, fazendo um boletim como repórter num programa do meio-dia, para no domingo estrear como narrador de um jogo do Grêmio contra o Santa Cruz, lá do Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. E o primeiro tempo ele vai se desenvolvendo, faço o jogo numa boa, para mim, vou para o intervalo, e o coordenador, que era o meu chefe, inclusive do esporte, estava coordenando, né, e falando no ouvido, ele faz a seguinte pergunta para mim quando eu saio para o break. Jada, me diga uma coisa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, chefe, tá tudo bem por aí? Ele assim, não, tá tudo bem. Tirando o fato de você estar correndo mais que o Schumacher e tá querendo tirar o teu pai da forca, beleza. Calma, diz ele, respira. Aí eu falei, poxa, eu não me dei conta. Ele, não, tranquilo. Então era o processo de, né, adaptação ao veículo. Eu estava narrando como se fosse rádio, mesmo vendo na imagem da televisão. No segundo tempo já deu uma acalmada, as coisas já foram evoluindo. Naquela mesma semana eu já comecei a apresentar programas lá, então fizeram um piloto comigo, já me botaram no ar. Depois eu fui ser repórter do Globo Esporte, eu fazia matéria para o Globo Esporte também, enquanto narrava. Era uma mistura, sabe? Você fazia de tudo um pouco, assim. Então eu fechava matéria à tarde, para o Globo Esporte no outro dia, e no final da noite ia apresentar o programa no estúdio. Tinha o TV Com Esportes lá, que era da TV Com, né, do grupo RBS. A televisão já não existe mais, essa emissora. Mas, enquanto existiu, eu apresentei durante 12 anos esse programa chamado TV Com Esportes. Foram 12 anos maravilhosos. E com um período ainda, logo no início, até 2002, então de 2000 a 2002, no iniciozinho, eu ainda indo ao estádio fazer reportagem dos treinos de Grêmio e de Inter para colocar a reportagem no Globo Esporte. Aí, a partir de 2002, eu falei que eu não queria mais ser repórter. Não era minha e tal, houve uma troca de chefia e eu expus isso e eu queria focar mesmo como narrador e apresentador, e ele me atendeu essa minha solicitação e a partir dali não fui mais a estádio fazer treino, não, deixei de ser o repórter também da televisão nesse dia e passei a focar especificamente na apresentação e na narração. Eu dividi essas duas situações. Você também apresentava um bloco esportivo no Bom Dia Rio Grande, né? Lá na RBS TV, e creio que tudo que você fez até então, você citou aí que fez matéria política, enfim, em tudo na TV do interior, agregou muito para a sua carreira, esse conhecimento agregou muito para a sua carreira, né? Ah, não há dúvida. Na própria TV Com ali em Porto Alegre, a gente tinha essa característica, né, de abraçar várias situações, embora eu fosse do esporte, né? Eu lembro que no meu primeiro ano lá em 2000, logo na cobertura das eleições municipais naquele ano, a TV Com sempre tinha a liberdade de transformar a programação. Então, em período específico de eleições, num domingo de eleições, a transmissão começava às 7 da manhã na televisão, na TV Com, e se estendia até o último voto ser anunciado, da apuração. Era uma demanda gigantesca de uma equipe grandiosa e alguns do esporte, inclusive eu, éramos convocados também a trabalhar nas eleições. Então eu fui âncora, eu entrevistava políticos, sabe? Aquelas coisas de você no estúdio receber personalidades que no dia estavam circulando pela cidade, então candidatos, pessoas de partidos, diretores de partidos, TRE, essas situações todas. Então nós cumpríamos uma escala de trabalho, mas era um campo totalmente novo para mim, assim, não tinha tido experiência até então. Mas eu fiz várias eleições, trabalhei em diversas eleições. No rádio já tinha feito cobertura de eleições na Gaúcha também como repórter em determinado ponto de apuração de voto. Me ajudou bastante nesse sentido também. Acho que isso mexia, eu gostava de vivenciar esse tipo de coisa diferente. E claro, naturalmente para colocar isso para o esporte era muito mais fácil, porque o improviso, né, a questão de você lidar com outras situações, você ampliar o seu horizonte, isso tudo te ajuda, né? Você disse aí, né, que sempre quis trabalhar com esporte, você estava focado em ser narrador de futebol, você até expôs isso para os seus diretores, e a galera que aqui da página gosta muito de jornalismo, gosta muito de jornalismo esportivo. Você acha que para
pessoa, quando você entra no jornalismo, a pessoa tem que ter um foco já em uma determinada área, ou seja, na política ou no esporte, ou é melhor você fazendo tudo que vai aparecendo? As duas situações elas são importantes, mas eu sempre procurei, acho que, direcionar já a minha ideia, né? E eu imagino que hoje, até com a gama de coisas que existem no jornalismo, né, está muito mais vasto, muito mais amplo o caminho para quem quiser seguir na profissão. Hoje você tem streaming, você tem canal de YouTube, você tem internet para lidar, você tem blogs, enfim, é uma enormidade, né, os recursos tecnológicos. Então, acho que hoje é muito mais interessante você focar o seu objetivo. Eu quero trabalhar com política, então você se dedica, você se mergulha para a política. Quero ser jornalista esportivo, então você vai trabalhar desde a sua essência, a sua formação, para que isso seja também algo alcançado, o seu objetivo seja alcançado. É interessante passar por várias áreas? Sim. Você aprende mais? Sim. Mas eu vejo isso ainda como algo assim, poxa, daqui a pouco você experimentou de tudo, mas no final das contas, para onde eu corro? Se eu gostei de A e gostei de B, como é que eu faço? Talvez isso possa embolar a cabeça da pessoa, sabe? Então, direcionar é mais simples, é mais fácil. Você já entra com foco, já tem o seu objetivo e vai trabalhar para alcançar. Foi assim comigo, por exemplo. Exatamente, você tem o mesmo ponto de vista do que eu. Muito bacana. A galera tá passando por aqui, Del Condé tá falando do seu bordão, olha ele aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse bordão que estourou, hein, Jader? Estourou de uma maneira assim, muito boa. Bom. O Gabriel tá falando aqui, ó, Jader Rocha, junto com Paulo Brito, são muito respeitados aqui no Rio Grande do Sul. Olha aí, Jader, que moral. Boa, fico feliz. Mostra que o trabalho fez história lá, né? Então, marcou. Isso é que é o mais importante. Outro dia eu tava vendo na sua rede social, aqui no seu Instagram, pra quem não segue o Jader Rocha, viu, galera? Vai lá, Jader M. Siga lá que você vai ver todas as escalas, todos os trabalhos do Jader Rocha. Outro dia você postou um TBT da coincidência, né? Que você citou, que você narrou o último gol, né? O último gol que você narrou antes da pandemia foi o do Honda e coincidiu com o seu primeiro gol narrado na Copa do Mundo aqui do Brasil. Foi. O gol do Honda também, foi lá em Manaus, foi? Foi em Pernambuco, na Arena Pernambuco. Pernambuco, e sua primeira Copa do Mundo foi em 2014. Conta pra gente que logo na sua primeira Copa do Mundo já foi aqui no Brasil e tem um gostinho especial porque esse grande evento foi no nosso país. E assim, para mim é algo impactante, eu tenho muito carinho dessa Copa, porque eu estava aqui há 2 anos no Sport TV, né, efetivamente morando no Rio, né, saindo do Rio Grande do Sul, eu tinha saído de lá no início de 2012, e um dos meus objetivos, quando recebi o convite para fazer parte do casting, né, do Sport TV, era exatamente de trabalhar na Copa do Mundo. E qual era a primeira Copa do Mundo? A Copa de 2014. Então, para mim era importantíssimo, né, fazer o meu trabalho, me destacar a ponto de, quem sabe, entrar no rol dos narradores que cobririam aquela Copa. Eu, felizmente, alcancei esse objetivo. Sou muito grato, né, por aquilo que eu fiz naquele período, naquela Copa do Mundo e, cara, foi algo sensacional, assim, histórico, me marca até hoje. Semana passada mesmo eu estava fuçando na internet, revi todos os jogos que eu narrei, odiei todos, porque eu faria tudo, algumas coisas diferentes. Não gosto. Eu tenho jogo meu, eu fiz jogo ontem, na faixa especial, não gosto de assistir, não gosto de me ouvir, não gosto de observar as coisas que faço. Eu sempre acho que eu posso melhorar. Eu sou um eterno perfeccionista e um cara muito chato pro meu trabalho. Sou assim há 25 anos, não mudo e estou piorando cada vez mais. Quanto mais velho eu fico, mais perfeccionista, mais ranzinza eu estou ficando com o meu trabalho. Eu sou muito exigente, sabe, nesse ponto. Então eu estava revendo ali a Copa, mas tirando essa questão aí de não gostar, eu estava com aquele espírito saudosista. Poxa, olha que bacana, foi uma Copa no Brasil, a gente pôde unir os povos, tudo aqui na nossa casa. Descontando, claro, roubalheira, né, questão de estádio com preços e valores, né, que extrapolaram aquilo que era determinado. Não estou discutindo isso, estou falando, a gente conseguiu trazer uma Copa do Mundo para cá e fazer parte de uma cobertura dessa que foi histórica, para mim é sensacional, levo para o resto da minha vida isso. E a Olimpíada aqui no Brasil teve também esse mesmo sentimento, né? Muito, muito. E a Olimpíada é aquilo, é a meca do esporte, né? São os maiores que se encontram e você também tem a oportunidade de poder
contar essas histórias, de ver frente a frente aí nomes que marcam o esporte, a trajetória das várias modalidades, isso aí é fantástico. Eu também fiquei enlouquecido, felizmente também participei da cobertura do Sport TV em 2016, no Rio, narrei minha primeira final olímpica, tem isso no meu currículo também, sou muito grato, né, por aquela escala da final do vôlei de praia feminino. Foi bacana demais, inesquecível, fantástico. E conta pra gente, Jade, o começo no Sport TV, a sua chegada no Sport TV, o maior canal, na minha opinião, o maior canal fechado de esportes aqui no Brasil. É claro que em todas as áreas que você passou, você teve responsabilidade, você tinha que ter responsabilidade. Mas uma chegada num canal assim tão grande como o Sport TV, como o Grupo Globo, é claro que a responsabilidade aumenta, né? Não há dúvida. Mas assim, que nem eu te falei, eu comecei a narrar para o Sport TV em 2001, né, quando eu ainda era funcionário da RBS, era uma outra política, né, de gerenciamento e tal. Naquele período só existia eu como narrador para os eventos do Sport TV na região sul. Então você imagina, eu era o responsável por narrar futebol, vôlei, basquete e tudo mais que pintasse entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Fosse Sport TV, fosse Premier. E isso também já foi me ajudando, sabe? Eu comecei a conhecer vários dos personagens que ainda hoje fazem parte da história do canal aqui, personagens internos também, né? Coordenadores, tem muita gente que trabalha até hoje aqui, muitos colegas meus, comentaristas, o Júnior é um deles, né? Tive a oportunidade de fazer Grenal, por exemplo, com o Maestro Júnior, naquele período, Raul Plasma, Zenon, Leivinha, Gonçalves, Mauro Galvão, Rivelino, poxa, caras que fizeram a história do nosso futebol e que eu tive a felicidade imensa de poder trabalhar com eles. No vôlei, Vera Mossa, que é a mãe do Bruninho, né, do Bruno Rezende, fiz muito jogo com ela. Marcos Vinícius Freire foi chefe de missão para a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, grande jogador, medalha de prata em 84 com a seleção de vôlei, eu também trabalhei com ele, é um grande amigo. E assim, foi me dando bagagem, foi me dando, né, um pouco mais de rodagem, porque eu acreditava que esse dia de ser um narrador específico do Sport TV, esse dia iria chegar. Demorou, claro, né, pelas circunstâncias todas da vida, mas enfim, no final de 2011 apareceu o convite, e aí eu topei na hora. Eu já senti que no Rio Grande do Sul não teria mais o que fazer, porque eu já tinha batido no teto, né, eu queria muito mais, eu precisava de outros desafios. E entre esses desafios era sair exatamente da minha zona de conforto e vim para cá, mergulhei de cabeça no projeto, na ideia e acho, né, pelo que eu tenho visto aí, deu certo. Uma aposta que foi bastante válida e não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário, sou muito feliz aí pela escolha e por tudo aquilo que tem acontecido na minha carreira desde então. Muito bacana o papo que a gente está tendo aqui com o Jader Rocha, onde ele está podendo contar suas experiências. Esse bate-papo muito interessante. O Gabriel está por aqui, o Adenor também está por aqui. Lucas Mariano está dizendo que adora assistir os jogos de vôlei com a narração do Jader Rocha. Vou conversar também que eu adoro ver ele no basquete, né? Que para mim foi uma novidade esse ano ele ingressar no basquete. Mas não é novo, muito, não. Né? Já tinha feito. Não? Não. Conta aí, você... Começamos a transmitir a NBA, o quê? Há 4 temporadas atrás? Não lembro de cabeça agora. 3, 4 temporadas, acho que umas 4 temporadas atrás. O LeBron já estava no Cleveland e eu sempre fui fã da NBA, desde pequeno, com Michael Jordan, né? Chicago Bulls, Jordan, Pippen e Rodman, para mim o trio mais espetacular de todos os tempos. Sou Chicago Bulls, não nego, mas assim, tinha me afastado um pouco da NBA. E aí quando eu vim para o Rio, eu assinei o League Pass, né, da NBA para poder retomar minha paixão, e aquilo foi crescendo naturalmente. E aí imagina quando o canal decidiu comprar também, né, entrar nessa aí de transmitir a NBA. Já me coloquei à disposição lá para narrar também, porque para mim era uma novidade, né, era um desafio meu também. Eu queria me testar, queria saber se eu era capaz. E as coisas foram indo devagarinho, fiz muito nas primeiras temporadas, depois parou um pouco, até Copa do Mundo, Eurocopa, né? Então eu precisei me dedicar a outros projetos, futebol, e nessa temporada voltou com um pouco mais de intensidade aí a minha presença na NBA. A chegada do Everaldo agora também ajuda muito o canal, né? É um cara espetacular narrando basquete, tem um histórico fantástico aí na NBA, nas transmissões do melhor basquete do mundo.
Mas é algo que eu adoro fazer, cara. Tenho uma paixão imensa pela NBA, pelo basquete. Curto muito transmitir os jogos. Você disse que torce pro Chicago Bulls, eu sofro mais um pouquinho ainda que eu torço pro Oklahoma City. Daí você tira a noção do sofrimento. A noção do sofrimento. A galera tá entrando aqui, ó. O Jorge tá mandando um salve, o Valdeci também tá por aqui. Eu vou aqui abrir isso pra galera que deixou a pergunta lá na caixinha de perguntas, né? Deixou uma pergunta para você. O Murilo Ribeiro me perguntou aqui, como é que você faz sua preparação antes de narrar um grande evento, um evento esportivo? Preparação aquela tradicional, né? De leitura, de anotações, de resumo de ideias, né? De filtro de notícias, de selecionar aquilo que não é importante, de pesquisa longa, né? de muita análise, uma demanda importante do meu dia quando eu me dedico a estudar para o evento que eu estou escalado. Assim. Esse é o meu processo. Tem uma metodologia, né, que eu criei para facilitar a minha vida, então, mas ele é trabalhoso, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque você está estudando e estudando aquilo que você gosta, né, que é esporte, que é futebol, que é vôlei, que é basquete. Então você tá unindo o útil ao agradável. Mais uma pergunta aqui, ó, dessa vez é o Lucas Maia ele está perguntando como é que é narrar os jogos antigos, que o Sport TV agora, por conta dessa paralisação da pandemia, está fazendo vários jogos antigos na sua faixa especial, sempre às 7 horas da noite. Como é que está sendo para você narrar, contar essa história de uma maneira diferente do que foi contada há tempos atrás? Primeiro que é um prazer enorme, né? Alguns desses jogos, eu vou falar especificamente da Copa de 70, que eu fiz Brasil e Peru, semana passada, eu não era nem nascido. Então é um prazer imenso de poder ver durante 90 minutos um Pelé, um Tostão, um Gerson, um Jairzinho, um Carlos Alberto, um Félix, né, um Brito. Foi demais. Num segundo momento é desafiador, porque requer uma atenção ainda maior naquilo que é a análise e a pesquisa para desenvolver o trabalho, né? E outra, eu fiz questão, porque são profissionais assim que eu tenho com carinho na minha vida, né? Embora não tenha conhecido alguns deles, mas eu respeito muito aqueles que fizeram a história da comunicação esportiva do Brasil e que fazem até hoje. Então, nos dois jogos em que eu trabalhei dos mais antigos, da Copa de 70 e da Copa de 82, eu quis e fiz questão de reproduzir algo que os narradores da época tinham feito, que serviu como uma homenagem para eles, né? Que tanto fizeram pelas nossas transmissões, pela nossa comunicação esportiva. Um deles, o Geraldo José de Almeida, que eu homenageei no gol do Tostão contra o Peru, terceiro gol, inclusive está no meu Instagram aí, quem quiser ver. E o Luciano do Vale, né? Que eu homenageei, um dos meus ídolos, uma das minhas referências, o Luciano, e que eu também homenageei no gol do Zico contra a Nova Zelândia, no vôlei que o Zico dá na Copa de 82. Eu quis reproduzir a fala deles, não com o talento, quem sou eu para, né, ter o talento e o que eles fizeram, enfim. Mas assim, na minha humilde colaboração, na minha singela colaboração, eu quis deixar mais uma vez eternizado os momentos que eles tão bem contaram naquele período. E acho que isso faz parte também da gente valorizar a nossa história, não esquecer da nossa história e daqueles que fizeram a história da nossa comunicação esportiva, né? E Jade, agora a pergunta que não quer calar, que eu fui bombardeado no meu direct. Pergunta pra ele onde é que surgiu aquele bordão, olha ele aí, pergunta pra ele como é que ele criou isso. Jade, responda pra gente, pra mim, como foi que você criou esse bordão? Olha ele aí, você ficou pensando em casa, em criar um bordão, ou saiu naturalmente na transmissão? Eu sempre conto, porque isso deu uma dor de cabeça danada pra mim, né? Porque tem muita gente que, assim, como naturalmente acontece nas coisas, você ou gosta ou você não gosta, né? Ou você idolatra ou você odeia. E tá no jogo, faz parte, enfim, mas tive que responder já milhões de vezes, especialmente no período que começou a pegar, né? Foi no ano passado. Eu estava um dia estudando para um jogo Atlético Goianiense e Criciúma da Série B do ano passado. E anotando as coisas, lendo e tal, aquilo que eu estava escrevendo, daqui a pouco surge na minha cabeça as 3 palavras: olha ele aí, juro. Essa coisa surgiu assim, olha ele aí, eu estou lá terminando. Eu falei, o senhor quer me dizer alguma coisa? Será que vai, né, pode dar samba isso? Onde é que eu posso encaixar na minha transmissão? Será que tem uma ligação? Eu vou tentar, pensei assim, pode ser que de repente num gol, né, alguma coisa,
destacar o jogador, quem sabe. Eu fui deixando e eles faltavam 2 dias pro jogo e tal. No outro dia, a mesma coisa. Eu fiquei com aquilo, né? Olha ele aí, cara, o que eu vou fazer com essas 3 palavras? E aí decidi fazer um teste naquele dia. E o encaixe do olha ali, depois do grito de gol, me veio quase que na hora de começar a transmissão. Assim, eu falei, poxa, se sair um gol, eu vou gritar o gol. E aí eu sempre costumava fazer o gol fulano pro time tal, né? Sempre foi uma característica minha, isso já há 20 anos. Eu fui só aperfeiçoando com o tempo. E aí eu pensei, não, quem sabe eu encaixo o olha ele aí. Vou dar um valor pro cara, né? Bota em evidência o artilheiro do gol. Eu falei, saiu o primeiro gol. Beleza, o gol. Olha ele aí, fulano de tal, pro papá. Eu falei, opa. Ainda não, claro, né? Eu estava experimentando, engatinhando, mas acho que dá. Pensei, acho que vai dar. Foi 3-1 o jogo, usei 4 vezes. E tem muita gente que não sabe, vou confessar agora, que não se deu conta, quem assistiu o jogo, que eu tentei emplacar uma segunda colocação no final do grito de gol, que era assim, vai ser feliz, fulano. Tentei botar esse finalzinho assim para dar um impulso, para valorizar o cara ainda, mas aí, quando a imagem ficava fechada, né, como se fosse a assinatura do gol dele, aí eu falei, não, essa aí já é demais, vai ficar muita coisa misturada, muito negócio, não, vai parecer artificial. Aí veio a Copa do Mundo Feminina, e eu adaptei o olha ele aí para o olha ela aí. E nós tivemos uma audiência absurda, né, gigantesca na Copa do Mundo também, e eu senti muitas meninas, muitas mulheres e tal, muitos também dos telespectadores, homens, né, fãs do futebol, começaram a curtir o olha ele aí e tal, que era para virar bordão de vinheta, não sei o que e tal. Eu falei, opa, tá pegando. Agora, quando emplacou de vez mesmo, foi na estreia do Jorge Jesus no Maracanã, dirigindo o Flamengo no Goiás, de manhã. 7 gols. Uma enormidade, olha ele aí. Aí eu vi que a torcida comprou a ideia, o barulho. Eu falei, rapaz, é agora, eu vou começar a usar isso de maneira ininterrupta, ainda buscando o melhor termo, né, do ajuste dele, né, se alonga muito, se encurta, se faz de um jeito, faz do outro, até que eu achei o ponto e doa quem doer, tá aí. Algo que eu tenho muita felicidade de ter introduzido na minha narração também, porque marca, muita gente gosta, muita gente odeia, muita gente detona, muita gente elogia, mas como eu digo para todo mundo, eu respondo com a maior educação, eu não fico triste e não fico chateado de não gostarem. Isso faz parte do jogo. Eu não sou Deus, eu não vou agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo a não ser, né, o homem que está lá em cima nos cuidando. Não gostar, ótimo, só não ofende, só não precisa construir algo de pesado em cima disso. Beleza, não quer acompanhar o jogo, não vê o jogo, tá tranquilo, não quer me seguir, não me segue, vou continuar fazendo, vou continuar desenvolvendo meu trabalho. Para quem gosta, digo a mesma coisa, obrigado, agradeço a preferência, fico feliz demais que todos que aprovem continuem gostando disso, então é vida que segue, mas eu sou bem feliz e bem tranquilo com relação, bem realizado nesse sentido aí do olha ele aí, né, que ganhou o mundo do futebol. eu acho muito bacana. Vou dar aqui a última passada aqui na galera, que a gente vai ter que liberar o Jada, que daqui a pouco ele vai estar no... 15 minutos, eu estou te dando 15 minutos de acréscimo aí, pode ir lá. Pois pronto, levantou a plaquinha, mais 15 minutos de acréscimo. O Gil Arruda, o Gil Arruda oficial está por aqui, ele que é narrador da DAZN, narrador da TV Cultura. E ele tá falando aqui, ó, isso é normal, tem gente que não curte o meu bordão, Shazam da TV Cultura. É aquela coisa que você tá falando, tem que goste e tem quem não goste, fica a critério, né? O mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, né? Enfim. O Gusto Souza está por aqui, o Oliver Júnior também tá falando, Jader Rocha, grande narrador. Opa! O Hudson André tá perguntando aqui, Jader, qual a narração mais difícil que você já fez? Rapaz, narração mais difícil? Tem tanta coisa difícil, né? O que eu posso considerar uma mais difícil? Eu estava pensando exatamente isso. Que esporte poderia ser colocado como um difícil? As Olimpíadas também que você fez? Não, o Pan-Americano também, né? Tem muita modalidade, a gente acaba abraçando muitas coisas, assim, saindo da nossa zona de conforto.
Eu não sei se ele é difícil, mas são duas coisas que me marcam sempre quando eu faço. No ano passado eu tive um pouco mais de profundidade nos dois. Não é que sejam difíceis, mas são duas transmissões muito complexas. É de uma complexidade grande que, se você ratear num segundo, você pode botar a perder aquilo tudo. Primeiro, o atletismo. Eu já tinha feito um campeonato mundial na Polônia em 2014, né, quando o nosso Duda ganha o bicampeonato mundial indoor. E no ano passado eu fiz um dos dias do Pan-Americano, uma transmissão de 5 horas, com 9, 10 provas sendo realizadas naquele período. Então você tem uma complexidade imensa para lidar, porque eram 3 comentaristas nesse do Pan, né, do atletismo, a coordenação e os eventos que vão se sucedendo. E no start list, enfim, na página oficial do PAN, a nossa sorte é que a internet funcionando bem vai te ajudando. Você tem que se preparar de uma outra circunstância, com uma outra perspectiva, porque são muitos atletas para você estudar. E naturalmente você vai falhar em alguns deles. Você vai precisar se ater em quem você imagina que seja o destaque para X prova, né? Para determinada prova. Então vamos lá, começa uma prova de heptátulo, ela vai num determinado momento parar, vem aí uma semifinal de 200 metros rasos, você tem que pular a página já para cuidar quem está, sabe? Então a complexidade é algo muito, muito interessante assim, que exige muito da cabeça. E outra é a ginástica. Aí sim, com um cuidado maior para termos específicos, para nomenclatura de determinado salto, de determinada execução. Fiz o campeonato mundial do ano passado, que para mim foi de uma satisfação imensa, algo que eu ainda não tinha feito. Fui escalado para fazer, então, durante toda a semana, aquele mundial, que terminou com o Arthur Nori sendo campeão pela primeira vez, né? Na última prova do campeonato, nas barras. Tinha a Daiane do meu lado e o Diego Hipólito, monstros consagrados, então as questões técnicas muito mais para eles, mas eu precisava também do entendimento. A gente tem que ter um entendimento de como funciona a dinâmica de cada uma das provas. Você tem individual geral, você tem final por aparelho, você tem competição por equipes, é complexo. Então o estudo, o ensaio para que isso no ar funcione, ele tem que ser praticamente perfeito. Muito bacana, muito bacana. E fazer 5 horas no ar é complicado, hein, Jader? Mas eu já fiz 13 horas ao vivo. Já. Cara. Já fiz. Garganta. Tem que ter garganta, tem que ter assunto. Fiz isso numa final de Campeonato Gaúcho uma vez. Campeonato decidido por Inter e Juventude. Nós abrimos a programação na TV Com 10 da manhã e encerramos 11 da noite. E eu praticamente fui de cabo a rabo desse dia. Ancorei, narrei o jogo, fiz o pós-jogo, assim, revezando, né, com outros companheiros, mas estava presente em todo lá. Um abraço aqui pro Carlos Alberto, o Oliveira, Júnior também tá por aqui. O Davi tá dizendo que é filho do Sandro Gama. Abraços aí, Davi, filho do Sandro Gama. O Marcel tá por aqui. Grande Sandrão, um dos maiores repórteres aí da Crônica Esportiva, trabalhou muitos anos na Bandeirantes. Grande pessoa. O Marcel tá falando aí, olha ele aí, abraços, Marcel. Então, Jader, para finalizar, né, que você daqui a pouquinho vai fazer Galera, daqui a pouquinho o Jader Rocha vai estar no Instagram do Sport TV, às 6h30 da tarde, junto com o Maestro Júnior, para falar um pouco sobre a final da Copa do Mundo de 2006, o último jogo do Zidane, da carreira dele, com a camisa da França, e Itália, aquela cabeçada que o Zidane deu, você lembra? Então, 6h30, o Jader Rocha vai estar com o Maestro Júnior no Instagram do Sport TV, fazendo essa resenha pré-jogo. Jader, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pergunta. Não é perguntar, é para você dar uma dica para quem está começando no meio do jornalismo e para quem está querendo seguir essa profissão de jornalista, quer ser narrador, porque a nossa página tem muitos narradores. Creio que você recebe muitas pessoas falando assim, olha, Jader, olha aí minha narração e tudo mais. Quero que você dê uma dica para essas pessoas que querem ingressar nesse ramo, que é um ramo difícil, é um ramo que agora um ramo que agora, claro, tem mais oportunidades, mas não deixa de ser exigente. Gostaria de saber de você um conselho para nós que estamos começando nesse meio, querendo ingressar nesse meio do jornalismo e também da narração esportiva.
Primeiro de tudo, dedicação, né? Primeiro de tudo, vontade, empenho, aquele sangue nos olhos, desistir jamais, se aperfeiçoar, estudar, ler muito. Isso eu falo até hoje, né? Embora a gente tenha na internet várias e várias oportunidades aí, várias e várias situações que você pode encontrar, muito mais simples, né? No clique, no toque de um dedo você está diante do mundo, mas não deixar de ler livro, não deixar de acompanhar o noticiário em geral, porque você não pode ficar bitolado, né? Só na tua área. Eu mesmo, como já expliquei aqui, meu dia se divide em esporte, política, cultura, música, cinema, eu vou de tudo um pouco, e assim eu fui me construindo sempre ao longo de todos os tempos. Você precisa ter um conhecimento bacana, cultura geral em dia, estudar todas as questões, né, que a gente vivenciou no colégio, elas vão voltar na cabeça, porque você vai se ver envolvido em determinado ponto nisso. Aparece um sujeito numa transmissão, esse é o rei da Espanha, sim, mas quem é o rei da Espanha? Sabe? Esse é o presidente do banco tal, que foi ali homenagear não sei o quê, mas e o fulano? Então, coisinhas que às vezes passam despercebidas, mas que a gente precisa focar. Então é aquilo, e acreditar sempre, se dedicar, se empenhar, ir para dentro com tudo, trabalhar, se puder, não tendo mesmo um emprego, enfim, hoje em dia, mas praticar. Hoje está muito mais simples, muito mais fácil, você pega, bota um jogo na sua frente, você consegue gravar ali, né? A situação do jogo, você narra, você mesmo vai se desenvolvendo, vai se vendo, vai se ouvindo, enfim, tinha cassete, gravava meia dúzia de palavras e mostrava para minha mãe para ela dizer se estava bom ou não, né, meu português lá, e eu precisava pagar a fita, não, tal. Hoje em dia essa molecada aí tá cheia de opções, então é aquilo, mergulhar de cabeça e se empenhar, vai com tudo porque as portas vão se abrir, se você acredita no seu talento, no seu potencial, ele vai aflorar, isso é natural, e assim, vai tomar pancada na cabeça, pode ser que aconteça, mas não é para desistir nunca. Acreditar sempre. Eu cito uma frase do Jean-Claude Van Damme naquele filme, né? Retroceder nunca, render-se jamais. Bola para frente, sempre. É exatamente isso, Jada. Já passaram aqui grandes narradores assim como você e eu estou anotando tudo, todos os conselhos, todas as dicas. Eu estou anotando para futuramente eu usar. Quero agradecer a presença da galera que participou mais uma vez da nossa live. Muito obrigado. Falar para vocês que amanhã tem Bruno Cantarelli, da TV Bandeirantes. Segura tem a Raíssa Simplício, setorista do Flamengo. Na terça tem Oscar Ulisses, também está por aqui. E na quarta já vou antecipar, tem o João Guilherme às 9 horas da noite. João Guilherme, narrador da Fox. E eu quero agradecer... Grande amigão. Esse é fantástico. Demais. Quero agradecer você, Jader, pela disponibilidade, pela atenção. Muito obrigado por passar a sua experiência, contar suas histórias para a gente. Sei que foi muito enriquecedor, não só para mim, mas também para todos. Muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção e que você continue narrando muitos gols, continue fazendo esse belo trabalho que você faz. E uma coisa, viu? Nunca deixe de usar mais o Olha Ele Aí. Não, quanto a isso você fique tranquilo, porque ele já faz parte aí do meu trabalho, faz parte de mim já, o Olha Ele Aí. Quero agradecer a você pelo convite também aí, a todos que mandaram mensagem. Fico feliz demais de poder colaborar com vocês, jovens talentos aí do nosso jornalismo esportivo. Sou muito fã de vocês por tudo aquilo que hoje vocês conseguem desenvolver, sabe, de poder dar seguimento àquilo que a gente já vem fazendo. Então, tomara que todos vocês continuem tendo sucesso, conquistem o seu espaço, acreditem até o fim. Um grande prazer poder dividir um pouco da minha experiência e, se requisitado, quando possível, se quiser, estou de volta aqui para a gente conversar mais. Obrigado mesmo, tá? Valeu, Jader. Abraços. Obrigado.